Olhando hoje com 30 anos, o que eu faria se eu tivesse de 20 a 30 anos com a minha vida financeira para prosperar e ter a minha liberdade mais rápido? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, o nosso próximo vídeo aqui no canal Cassia.Finanças. Já te convido a curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acredita que mereça escutar, se inscrever no canal. Cássia Silveira, ex-bancária e ex-endividada. Conhece de perto o peso das dívidas. Ela transformou sua própria história e hoje atua como consultora e mentora, ajudando pessoas a superar seus problemas financeiros. Com experiência real e empatia, Cássia mostra o caminho para sair do vermelho e alcançar uma vida financeira mais equilibrada. Vamos lá! Hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu fiquei pensando, no meu passado, na minha vida ali dos 20 aos 30 anos, que é a idade que eu tenho hoje. E com 30 anos eu comecei a prosperar, eu comecei a ter recurso realmente, eu comecei a, na verdade, colher tudo que eu plantei de alguma forma. Acredito que dentro desses 10 anos. E hoje eu queria te trazer 3 passos e 3 dicas para que você possa agilizar, acelerar esse teu processo de liberdade financeira, que é o que tantas pessoas desejam, porém nem são todas que conseguem. E existe sim um caminho que possa acelerar isso. Vamos lá. Eu vou te falar 3 e o último, ele é o mais importante. O primeiro dos 3 é sobre a mentalidade financeira. Quando a gente é novinho, quando a gente tem 20 anos, enfim, normalmente, na maioria das vezes, as pessoas elas não são treinadas na educação financeira. A gente já vem de uma família, de pessoas que já não teve uma educação financeira. Elas, na verdade, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V do que elas aprenderam e tá tudo bem. E muitas vezes a gente começa a trabalhar sem saber o que a gente tá fazendo ali, O que eu, na minha época, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha 15 anos, a minha mãe falou: esse dinheiro é pra te gastar com as tuas coisas. E esse fluxo sempre aconteceu. Eu fui gastando com as minhas coisas, mas sempre gastando. Eu nunca tive essa visualização de que, bom, esse dinheiro que eu estou recebendo aqui, ele é pra eu comprar as minhas coisas, mas também é para que eu possa visualizar um futuro diferente, fazer uma reserva financeira, enfim. Então, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade sobre o dinheiro, sobre aquele momento que a gente está vivendo, a gente entende que ele não o dinheiro ele é finito, Então ele vai ter um fim. Eu não posso pensar que ele é infinito e gastá-lo aleatoriamente. Então, quando eu começo a enxergar o dinheiro como uma ferramenta que vai me ajudar também no longo prazo, e não só no curto prazo, naquele desejo quente de comprar coisas, de adquirir coisas. Hoje, com a internet, os jovens estão muito mais expostos a tudo que tem disponível no mercado. Então, quando eu entendo que uma fatia desse meu recurso ele deve ter uma visualização de futuro, eu começo a mudar a minha mentalidade sobre o dinheiro. Erros comuns também, que a gente tem, que é a segunda, que é querer gastar para impressionar o próximo. Quando a gente tá lá com os seus 20 até os 25, até com 30 anos, enfim, a gente tem uma necessidade de estar dentro de uma comunidade, de ter algumas coisas, de adquirir roupas, adquirir sapatos e tudo mais. Só que isso é uma necessidade da sociedade. Todos têm essa necessidade. Só que quando eu já venho com uma educação financeira lá do meu passado, quando eu entendo que o dinheiro ele tem que me servir e não eu servi-lo, eu começo a compreender onde eu posso me encaixar, o que realmente faz sentido. Então, como que eu saio desse ciclo vicioso que a sociedade trouxe? Talvez mudando um pouco as pessoas com quem eu convivo. Eu sempre falo sobre os 100 dos sonhos no Instagram. Por exemplo, começar a seguir pessoas que te estimulem para o futuro, que te tragam uma visualização de cenário coerente, sabe? Hoje a gente tem na internet, querendo ou não, pessoas que prosperaram na internet e tudo mais e mostram a realidade como algo normal.
com uma questão de ostentação. E aí a pessoa que tá lá no CLT, buscando crescer na vida dela, tá numa fase ali entre os 20, 25, 30 anos, o que ela pensa? Eu quero ter tudo isso que essa pessoa tem. Só que não sabe o que ela fez para chegar até ali, o quanto ela tem de dinheiro na conta, quais são as angústias dela. Então, quando a gente começa a sair desse ecossistema que a sociedade nos impõe e entende que o nosso dinheiro ele é finito naquele momento e que eu estou numa fase de plantação, eu consigo me cobrar menos. E aí eu consigo direcionar o meu dinheiro para realmente algo que vai fazer sentido para o meu futuro. Porque a gente olha hoje para o dinheiro de forma imediata. Eu penso assim, bom, eu ganhei esse dinheiro aqui, talvez mês que vem eu não vou ganhar mais, então eu preciso gastar, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso ter essa roupa, sabe? Então, quando a gente começa a entender que o meu dinheiro ele tem um direcionamento e eu tenho um objetivo com ele no longo prazo, no curto, no médio, eu começo a pensar com mais consciência sobre o direcionamento dele. Então, eu preciso estar com pessoas que também pensem da minha forma, eu preciso seguir pessoas que não me estimulem tanto a estar nesse universo. E outra questão, que é o terceiro pilar que eu falei que era mais importante, que é sobre gestão financeira inteligente. Se tem um erro que eu cometi na minha vida e que hoje eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse isso aqui com 20 anos, com toda certeza eu estaria muito mais próspera hoje. E sabe o que é? Um orçamento financeiro. Ah, Cássia, mas um orçamento financeiro não vai definir nada na minha vida financeira, eu não vou conseguir. Vamos lá. Um orçamento financeiro é o que vai diferenciar as pessoas que vão prosperar e as pessoas que não vão. Por que eu estou dizendo isso? Lá dentro do orçamento financeiro, a gente tem limites de gastos. Poxa, falei a palavra que precisava ser falada. Limites de gastos. Tudo na nossa vida tem limite, você já parou para pensar? Tudo tem limite. O cartão de crédito tem limite. A sua paciência tem limite. O tanto que eu posso comer tem limite, o tanto que eu posso tomar água tem limite. Enfim, tudo na nossa vida tem um limite. E quando a gente fala de vida financeira, ninguém fala sobre limites de gastos. Então eu não preciso ter um orçamento fora do padrão, um orçamento numa planilha que é automatizada, que faz isso, que faz aquilo. Não. Eu preciso entender dentro do meu orçamento financeiro. E vamos lá, o que é um orçamento financeiro? Receita, o que você ganha, versus as despesas fixas, energia, aluguel, condomínio, escola, enfim, alimentação, supermercado, mesmo que a variável é fixo, porque é necessário todos os meses. E estilo de vida. O estilo de vida aqui que define muita coisa sobre o seu futuro financeiro. E o que eu estou querendo dizer? O que entra dentro de um estilo de vida? Gastos pessoais, lazer, academia, enfim, vamos lá, educação, terapia. O que entra dentro de gastos pessoais? O que você compra normalmente, por exemplo, roupa, sapato, cosméticos, farmácia, tudo isso entra em gastos pessoais. E aí você precisa entender dentro desse orçamento, se você tiver um limite de gastos pessoais por mês de 200, 300, 500 reais, quanto que vai sobrar de recurso no final do mês? É isso que você precisa entender. Limites que fiquem coerentes com a projeção de sobra. E aí essa projeção de sobra vai definir os teus objetivos de curto e médio prazo e longo prazo também. Então, quais são os objetivos de curto prazo? A reserva financeira. Então é bom que você tenha uma projeção de reserva de caixa para que, se acontecer alguma coisa, se esse mês eu precisei de uma emergência, o pneu furou, enfim, eu não vou usar do meu orçamento, eu vou usar da minha reserva. Uma projeção de médio prazo, eu desejo comprar um celular daqui 6 meses.
Ou eu desejo fazer uma viagem, eu não preciso pagar a viagem no dinheiro 100%, não precisa. Mas eu ter uma visualização que eu estou guardando dinheiro para aquela viagem me estimula a gastar menos com outras coisas, tá? E um objetivo de longo prazo, uma aposentadoria. A gente sabe que INSS não é mais o nosso garantidor de aposentadoria. Então, se eu tivesse, gente, de 20 a 30 anos, né, com um orçamento financeiro alinhado com os meus objetivos, eu tenho certeza que eu teria adquirido muitas coisas que eu desejei. E eu tenho certeza que eu já estaria com uma reserva muito bem feita. E eu não sentiria a dor disso, porque aí eu estava dentro de um plano. Por exemplo, o que eu quero dizer com dor, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, mas eu vou ter um limite de gastos, eu não vou ter dinheiro para gastar. Pelo contrário, quando eu defino o limite, eu posso gastar aquele dinheiro com qualquer coisa. O problema é quando você não tem limite e o dinheiro que você tanto está trabalhando para tê-lo está indo para a mão de quem tem. Então isso é o ponto mais importante. Acho que é o ponto-chave dentro de uma vida financeira que quem tem entre 20 e 30 anos deveria ter. Se você já passou dos 30 e você não tem um orçamento financeiro ainda, é hora de você buscar um orçamento financeiro, alguém para te ajudar. Outra questão, a educação financeira, né? Adquirir conhecimento para que você possa elevar o seu nível, para que você possa criar mais e mais intimidade com o seu dinheiro. Buscar alguém que já tem esse resultado, alguém que já conseguiu resolver a vida financeira de outras pessoas. Se você está endividado porque você não cuidou da sua vida financeira, não é o momento de continuar fazendo dívida para quitar dívida. É o momento de você buscar conhecimento para sair desse caos, parar, pensar e agir. Então, quando a gente fala de vida financeira, não podemos nunca, em hipótese alguma, ficar dependentes do banco. Não, a gente não pode ser escravo do banco. Ou seja, putz, Cássia, eu sou dependente de cartão, eu pago a minha fatura de cartão, eu recebo, eu já gasto o cartão de novo, porque senão eu não tenho dinheiro. Então a gente precisa quebrar ciclos quando tu já estás nesse ciclo, precisa quebrá-lo para conseguir algo novo. E para você que ainda não está nesse ciclo, ele sim pode ser o seu ciclo do futuro se você não organizar a sua vida financeira. Então tá, então hoje a gente falou sobre 3 pilares que eu com certeza teria feito com muito mais ênfase se eu tivesse educação financeira lá entre os meus 20 e 30 anos, que seria a mentalidade financeira, então enxergar o dinheiro como uma ferramenta e não como um fim, né? Visualizar ele realmente como uma possibilidade de melhoria do meu futuro. Mudar erros comuns, como por exemplo, gastar para impressionar outras pessoas, estar em um ciclo de pessoas que não são de acordo com o que eu desejo para o meu futuro. E o principal é ter um gasto financeiro inteligente, uma gestão, financeira inteligente, que é ter um orçamento financeiro. Faça hoje o seu orçamento. Defina hoje os seus limites de gastos com uma projeção de sobra. Seja R$50, seja 100, seja 200, seja 300 a projeção de sobra. Mas primeiro defina a projeção de sobra no seu caixa com limites de gastos e depois você vai evoluindo a sua consciência financeira, vai buscando ter educação financeira para cada vez mais ir subindo aí os degraus da liberdade, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês compartilhem com quem precisa escutar e visualizar esse vídeo. Se inscrevam no meu canal, vai ser muito importante para que ele possa atingir cada vez mais pessoas que desejam buscar a liberdade financeira. E me coloco à disposição de vocês, minha rede social é cassia.finanças lá no Instagram. E sempre estou lá também tirando dúvidas, respondendo caixinhas. É isso, muito obrigada e até mais!